Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso canal o pastor Roger Espíndola. Sucesso. Tudo na paz. Galera, a gente quer falar exclusivamente hoje sobre um assunto muito importante e para muitos descartado, que é sobre a liderança servidora, né? O assunto de liderança. E eu queria começar falando em cima de um texto que, no nosso ponto de vista, o melhor e maior líder depois de Jesus foi o apóstolo Paulo. E ele está falando para um dos seus discípulos, Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. O que seria de Timóteo se não houvesse um Paulo? O que seria de Josué se não existe um pastor chamado Moisés? O que existiria dos 12 discípulos se não tivesse um pastor chamado Jesus? Roger, compartilha com a gente alguma coisa que tu viveu, já que tu é um pastor jovem, nesse momento aqui. Porque Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, tudo que você aprendeu, agora você precisa transmitir. A gente estava comentando que não existe sucesso, não existe reprodução se você não seguir uma liderança, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância do que Timóteo tinha que fazer, a gente precisa reparar no texto que ele vai dizer o seguinte: não somente faça, mas também ensine. A importância de tu ter um mentor e dar continuidade no ensinamento que tu recebe. A importância de tu gerar novos líderes. A gente caminha junto num ministério onde não tem idade. Não existe idade para servir. Muito pelo contrário. A igreja de amanhã, ela acontece a todo tempo, a todo momento. Mas existe sempre alguém replicando aquilo que está sendo aprendido. O que eu aprendo lá, às vezes sentado numa reunião lá com o Bispo Flori, eu preciso replicar para a igreja onde eu prego. Aquilo que a igreja recebe de mim, eles precisam aplicar dentro de casa. Não é por questão de alguém ser melhor que o outro, mas é para respeitar exatamente aquilo que está sendo ensinado nesse texto. É você ser mentoreado, você ser ensinado, você ser direcionado e você não somente aplicar isso na sua vida, mas tu ensinar outras pessoas a também aplicar isso. Top. Então, hoje a gente vê muitos jovens que são modernos, são atuais, têm um grande acesso à tecnologia, à modernidade, mas muitas vezes ignoram uma mentoria, uma liderança. Quando, na verdade, tudo começa pela liderança, porque a liderança já viveu coisas que antes mesmo de ter essas facilidades que temos nos dias atuais, lá eles já viveram, já construíram algo lá. E a gente pode fazer o quê? Dar continuidade. Timóteo fez isso. Timóteo aprende, Timóteo dá continuidade. E é assim que as coisas vão funcionando com qualidade, com eficiência. Roger, no meu ponto de vista, o maior escritor sobre liderança hoje é John Maxwell. Ele diz aquela frase que é sucesso: ninguém nasce líder, líderes são formados. Se Paulo olhou para Timóteo um dia e falou: com certeza ele deve ter feito isso, cara, esse guri tem potencial. Esse rapaz tem alguma coisa que destaca ele. Mas Paulo, aproveitando esse gancho que tu disse, de reproduzir, de discipular, imagina se Paulo agora ele segurasse para ele tudo aquilo que o Senhor Jesus deu para ele. Provavelmente muitas pessoas não teriam sido abençoadas por Timóteo. Nossa. Porque o propósito principal de uma liderança é você abençoar a vida de outras pessoas, não é verdade? O evangelho, ele sempre vai falar sobre uma terceira pessoa. Ele nunca vai falar sobre tu somente receber, tu somente ser alimentado, mas vai falar também de tu alimentar, de tu também dar. Tudo aquilo que a gente recebe, se a gente não aplicar e entregar para alguém, assim como nós recebemos, ela acaba não tendo um fundamento. Verdade. Se o apóstolo Paulo recebe os ensinamentos e não replica e não passa para frente, muita coisa tinha se perdido. Uma mensagem ontem que o pastor pregou lá na igreja, né? Sobre a questão da influência. A gente vive debaixo de influência de livros, de influências digital, todo tipo de influência, né? E algo que a gente precisa avaliar é para quem que a gente anda emprestando nossos ouvidos, o nosso coração.
Porque dependendo para a pessoa que eu empresto, eu vou viver aquilo ali. Graças a Deus por Timóteo, porque ele entregou o seu coração pro apóstolo Paulo, porque para ser discipulado tem que entregar coração. Para ser discipulado não tem que entregar suas mãos, mas tem que entregar o coração, tem que entregar os sentimentos, tem que entregar tempo. Acho que tem muita gente aí que quer ser liderado, mas não quer ter tempo de dedicação, não quer ter tempo de submissão, não quer ter tempo de servir a igreja, de servir em casa, de servir a família, do trabalho. E me diz uma coisa, o apóstolo Paulo ele fala assim, Timóteo, você vai se tornar um grande líder, mas antes de você ser um bom soldado, participa do sofrimento. Será que bons líderes se ausentaram dos sofrimentos? Não tem como. Não tem como. Todo bom soldado, todo bom líder, todo cara influente, todo líder, ele foi forjado diante de situações que puseram ele à prova. Como dor, sofrimento, tristeza, angústia. Pastores que hoje são referências, bispos, passaram por momentos de dor, momentos de querer desistir, de não querer continuar. Por quê? Porque esses momentos, esses ciclos são necessários para forjar um grande líder. Quando um líder passa por esses momentos de dores, aí é que ele está sendo forjado, aí é que ele está sendo formado, é aí que ele está sendo concluído na sua característica como liderança. E agora nesse momento que tu tá vivendo, que agora você vai passar uma temporada fora do Brasil, será que esses sofrimentos também entram nesse termo? Largar a tua parentela, a terra, os conhecidos, os amigos, e agora você granjear, fazer novos amigos, uma nova cidade. Será que você se encaixa aqui nesse texto de Timóteo, cara? A gente vai ver em inúmeras ocasiões na Bíblia em que existe esse id, né? Uhum. Sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, vai pra lá, vai pra ali. Em inúmeras ocasiões não foi dito por Deus aonde era o lugar de destino, onde eles chegariam. Verdade. Só foi dito, vai. E diante de uma obediência, de uma submissão, debaixo de uma palavra, eles foram. E tudo aquilo que prometido foi, se cumpriu diante da direção de Deus. Quando você vai viver algumas experiências na sua vida, no seu dia a dia, e você está debaixo de um id, de um envio, de um cuidado, de uma palavra, de uma liderança, você não vive somente as suas expectativas, mas você divide com a sua liderança, com a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, tudo aquilo que Deus tem para colocar sobre você. Então você não vai na sua imaturidade, você não vai somente no seu entendimento, mas você constrói junto com os teus líderes, os teus mentores, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai viver. As dores, os processos, eu até comentei com algumas pessoas, né? Eu tenho vivido um dos melhores momentos da minha vida. E o que é mais engraçado é que essa frase está se repetindo na minha boca nos últimos 5 anos. Faz 5 anos que todo ano eu digo, é o melhor ano da minha vida, é o melhor ano da minha vida. Só que quando vai começar um novo ano, eu digo, Deus, que esse ano seja ainda melhor. E Deus tem feito isso sobre a minha Amém. vida. Eu tenho vivido experiências sobrenaturais, experiências incríveis, um crescimento extraordinário. Além de tudo isso, ou melhor, tudo isso começa quando há uma liderança que acredita na gente, numa geração que vem depois. Eu estou vivendo essa credibilidade dada pela nossa liderança. Pela liderança da nossa igreja, pelo nosso bispo Flori. E quando eu recebi essa situação de eu ir para fora, ir para a Europa, ir para o Reino Unido, eu confesso que dentro do meu coração passou um frio na barriga. E eu comecei a dizer, meu Deus, mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu pastorei a igreja do Aririu por um ano, quase 1 ano e meio, e a igreja voando, uma igreja linda, uma igreja funcional, líderes e pessoas caminhando junto, vestindo a camisa. E a gente passou por uma junção agora, estamos na igreja, no novo endereço, uma igreja gigantesca, linda também, no centro da cidade, vidas sendo salvas todos os dias. E nesse momento você para dizer o seguinte, tá, Roger, tua esposa concursada no concurso, passou no concurso público, tu vivendo uma vida pastoral
incrível, um momento incrível na tua vida, cheio de pessoas queridas à tua volta, crescendo cada vez mais ministerialmente, crescendo cada vez mais como pessoa, inclusive como líder, e tu vai agora sair desse ciclo e enfrentar um ciclo que nos passa a sensação de que está sendo tudo reiniciado, porque eu vou para lá começar tudo do zero, vou ter que trabalhar de novo, trabalhar fora da igreja, vou ter que cuidar de uma igreja que eu não conheço, vou ter que lidar com uma cultura que eu não estou habituado, não estou acostumado, levar a minha família para um outro ambiente. Mas a gente precisa entender que quando a gente está debaixo de obediência, há um cuidado sobre nós. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz primeiramente aquilo que Deus te direciona a fazer, aquilo que a tua liderança, através do Espírito Santo, te direciona a fazer, tu pode ter certeza que tu vai viver crescimentos ainda maiores. E eu sou daquele que vai de encontro exatamente com o tema da nossa igreja, do nosso ministério desse ano, vivendo as surpresas de Deus. A cada ano eu tenho vivido isso, porque eu tenho me submetido à liderança da nossa igreja. A minha liderança tem me dado a direção e eu tenho obedecido. Quando você vive essa obediência, quando você se submete à tua liderança, você começa a viver coisas incríveis. Paulo vai chegar para Timóteo numa parte e fala assim: Timóteo, prega a palavra. Tempo ou fora de tempo. E aí a gente entrou numa parte chamada apoio. Porque o apoio é muito importante na liderança, mas o apoio também é importante dentro de casa. O apoio é importante. Algo extraordinário é o poder do apoio. Mas será que todo líder ele tem o apoio das pessoas certas? Sabe o que eu percebo? Timóteo teve o apoio da pessoa certa. Você está tendo o apoio da pessoa certa. Mas tem muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que não têm o apoio das pessoas certas. Que tipo de conselho tu daria para uma pessoa que ela está tendo o apoio da pessoa errada, achando que é o apoio certo, né? E como que a gente faz para identificar? Como que tu descreveria assim, ó, identifica alguém que está te apoiando para o caminho errado? Mesmo que eles venham assim, não, faça isso, faça aquilo. Como identificar que aquela pessoa tá me apoiando, mas apoiando para um outro problema? A gente precisa entender que quem cuida de nós, quem cuida da nossa vida, quem dá a direção é o Senhor. Mesmo que você esteja num lugar de risco, num lugar de perigo, o salmista Davi é o cara que manja disso. Ele vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja em lugar de perigo, tu és o meu socorro. Amém. Mesmo que tu esteja no lugar errado, no momento errado, com pessoas erradas, tenha certeza que se você permanecer fiel, primeiramente, à palavra de Deus, Ele vai conduzir o teu espaço, vai conduzir a tua vida para que você viva o projeto e o propósito que Ele tem na tua vida. Por mais que você, diante do processo, passe e lide com pessoas erradas, com pessoas que não te acrescentam. Como tu mesmo falou, né? Será que eu tava apoiado, sustentado, direcionado, mentoreado por pessoas certas, pessoas boas, mas e quem não tá? Você precisa entender que uma hora esse ciclo vai passar. E isso vai acrescentar lá na tua carreira. Quando você lá na frente se tornar um mentor, estiver mentoreando pessoas, você vai lembrar desse momento. Que você passou um mal bocado na mão da pessoa errada. E você vai começar a direcionar essas pessoas. Tomem cuidado com quem você anda. Tomem cuidado com quem você ouve. Porque é muito perigoso você caminhar com pessoas ouvindo coisas erradas. Emprestando, como tu falou agora há pouco, emprestando o seu ouvido para ouvir coisas que não te agregam, não te acrescentam. Davi, quando estava indo para o campo de batalha, Saul olha para ele e diz: tu... desse tamanho? Rapaz, Golias foi treinado desde criança. Tu não é capaz de vencer ele, não é capaz de vencer esse gigante. E Davi não empresta o ouvido para Saul. Ele vai dizer o seguinte: eu vou na minha força, eu vou na força que o meu Deus me dá. E ele foi pro campo de batalha. Quando chega no campo de batalha, se repete a mesma fala. Golias olha para Davi e vai dizer: tu desse tamanhinho, tu acha que eu sou um cachorro pra te vir com um pedaço de pau? Tu é até bonitinho, mas tu é um menino fraquinho, pequenininho.
E Davi, mais uma vez, tampa os ouvidos e não dá bola para aquilo que está sendo falado. Então muitas vezes você vai estar caminhando com pessoas erradas, mas se você estiver sendo alimentado pelo Espírito, essas vozes não terão influência sobre a sua vida. E você vai continuar sendo conduzido pelo Espírito. Então por mais que você esteja num ambiente que não é favorável, sendo às vezes conduzido por pessoas que não são pessoas corretas para fazer isso. Mas lembre-se, o cuidado do Senhor, o cuidado do Espírito está sobre você. Uma literatura que a gente poderia indicar pro pessoal para encerrar é um livreto, né? Chamado O Perfil de Três Reis, que vai tratar justamente da questão de Saul e Davi. Enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul, desmotivado por Saul, ele permaneceu pelo poder do Espírito, pela orientação do Espírito, a ponto de Saul sair, largar e ele pegar o lugar de Saul. Pra gente encerrar essa parte, Roger, ele diz assim: nenhum soldado em serviço permite envolver-se em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E pra gente encerrar, quando a gente se pergunta assim, né, qual que é o nosso maior objetivo? Por que eu tô aqui? Por que eu tô servindo uma igreja? Primeiro, o nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou. O meu objetivo não é agradar A, não é agradar B, não é fazer bonito para ciclano, para beltrano, mas é saber que o Senhor me recrutou com o objetivo de agradar a Ele. Então, se você é um líder, se você é um frequentador de igreja aí, o nosso papel, antes de chegar lá na igreja e sentar e fazer alguma coisa na igreja, ou antes de você chegar lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua empresa, eu tô trabalhando para agradar a Deus. Eu tô dentro de casa com o serviço de agradar a Deus. O que tu acha? Isso vai falar a respeito da voz que você deve ouvir. Porque muitas vezes fulano não vai concordar, ciclano não vai concordar, as pessoas vão ficar contra você por causa das suas escolhas. Às vezes é muito comum hoje ver uma pessoa que trabalha e serve na igreja. E tu vai ver no ambiente de trabalho, essa pessoa é criticada pela sua fé, é criticada por no domingo à noite estar fielmente na igreja, é criticada pelos por abrir mão de alguns confortos, alguns desejos, e essa pessoa vai ser criticada por causa das escolhas dela. Mas essa palavra vai falar exatamente isso. Nós nascemos para servir aquele que nos recrutou, Senhor Jesus. Ele em primeiro lugar, e as demais coisas vêm. Você precisa ter um entendimento de que, indiferente daquilo que falem ao teu respeito, seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente familiar, seja, enfim, indiferente do lugar que você esteja, você precisa ter um entendimento de qual é o seu objetivo. O seu objetivo é servir a Deus. Pode as pessoas não te apoiar, meu amigo, mas eu sei que no céu o Senhor vai te apoiar. É um grande galardão. Pode as pessoas esquecer do teu nome aqui, pode as pessoas esquecerem daquilo que tu construiu, mas aquele que é fiel, cara, nunca vai esquecer daquilo que você fez. Por mais que você fez achando que era coisa pequena, mas assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, você vai ser um grande líder, meu brother. Você vai conquistar muita coisa. Portanto, o seu objetivo é agradar aquele que chamou, que recrutou você. Então, pessoal, valeu aí por vocês ter compartilhado com a gente, Roger. Tamo sucesso, juntos. boa viagem A lá. alegria toda minha. Quanto que custa um iPhone lá? Barato. Dá pra gente comprar um iPhone lá, né? Dá. Manda pro teu pai, senão ele vai ficar bem chato aí. Mano. Gurizada, compartilha, curte. E eu creio que esse assunto aí vai abençoar a vida de outros líderes.